Boa noite, pessoal, tudo bem? Nas nossas últimas aulas, a gente tem conversado bastante sobre aquecimento global, mudanças climáticas, o impacto do homem na natureza. E eu sei que parece uma ideia meio pessimista, então hoje eu queria mostrar para vocês algumas iniciativas internacionais que têm funcionado e que mostram que a gente tem formas de combater o aquecimento global. Só que ela exige muito trabalho e exige muito esforço em conjunto. Então a aula de hoje é sobre acordos climáticos, focando nos acordos internacionais. E aí, qual que é a ideia? Bom, nós temos vários acordos internacionais muito importantes, e um dos principais deles foi escrito e assinado aqui no Brasil, que é o Rio 92. Então a gente vai falar um pouco sobre isso daí. Essas são os conteúdos e habilidades dessa aula. Então o que foi a Rio 92 ou a Eco 92? Bom, muito antes de vocês nascerem, já existia, já foi feita uma grande conferência que, apesar de ela ser um assunto que era um consenso na época, é um, tinha um grande problema antes de 92, que era a Guerra Fria. Tá? Então, se você pensar que a maior parte do mundo estava concentrada em sobreviver, no final das contas, é difícil você discutir aquecimento global com as pessoas quando está todo mundo pensando que um ataque nuclear ou um inverno nuclear pode começar a qualquer instante. Né? Então, quando a gente teve o fim desse conflito, né, eventualmente com a dissolução da União Soviética, a gente pôde voltar a essa discussão que ela já vinha de algumas décadas antes em Estocolmo, mas estava pausada por causa de problemas políticos. Tá? Então, quem que veio para Rio 92? Bom, quando a gente estava fazendo essa convenção, foram chamados 116 países que mandaram representantes, mandaram comitivas, né? E também 56 representantes, que vieram grupos menores, né? Às vezes um embaixador ou alguma coisa do gênero. Também participou mais de 2.000 ONGs, só que eles estavam não com um papel decisório, mas sim como consultores, né? Então eles estavam dando seus pareceres científicos e experiências e coisas do gênero. E uma das coisas mais importantes foi estabelecer essa Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O que é isso? Bom, isso é basicamente um painel internacional para estudar as mudanças climáticas. Então é um grupo de profissionais de vários países, incluindo cientistas, que vão monitorar e acompanhar tudo isso. Porque se você manter no achismo, você dificilmente vai conseguir chegar num consenso se você não tiver os fatos. Né? Então, depois dessa discussão, 166 países assinaram o acordo inicial e ela, posteriormente, foi ratificada por 197 países. Tá? Ela entrou em vigor a partir de 21 de março de 1994. O que é ratificar? Quer dizer que eles assinam que concordam. Tá? Basicamente é isso, é confirmar. Tá? Para que serviu o Rio 92, então? Bom, principalmente o objetivo dela era discutir como é que a gente equilibra o desenvolvimento socioeconômico dos países, porque todo mundo pretende continuar se desenvolvendo, melhorando as condições de vida, desenvolvendo tecnologias, explorando recursos, construindo coisas. Só que a gente precisa fazer isso de uma forma que os recursos naturais não sejam desgastados. Por quê? Porque a natureza ela tem uma velocidade com que ela consegue repor recursos naturais. E dependendo do recurso, nem repor ela consegue. Dessa forma, se você usar mais do que ela é capaz de repor, você termina criando com déficit. Né? E se você parar para pensar que a capacidade de produzir um recurso geralmente depende da quantidade restante desse recurso, ela vai produzir cada vez menos e a gente espera que a sociedade precise cada vez mais. Então, essa conta não bate. Especialmente se você espera que os seus descendentes sejam capazes de ter esse recurso. Né? Nessa forma, essa reunião foi feita, então, porque tinha um consenso entre os líderes de que não adiantava você ter um país fazendo esse esforço. Né? Você precisava de uma ação global, você precisava de uma ação internacional coordenada para a gente poder atingir esses objetivos. E aí, para ter uma noção de como o Brasil levava o tema a sério na época, o presidente Fernando Collor ele nomeou o Rio de Janeiro capital do Brasil nessa época, temporariamente, porque existem várias leis sobre onde o presidente fica, da onde ele despacha os documentos. Então, para ele poder ficar na conferência completamente e continuar despachando documentos sem ter que colocar o vice para governar, por exemplo,
ele transferiu a capital para o Rio de Janeiro e de lá ele atendeu a reunião e continuou mandando documentos legais e coisas do gênero. Tá? Qual que gerou essa Rio 92 então? Bom, saíram 6 documentos principais da Rio 92. 3 deles são documentos que eles são. Todos eles são voluntários, ninguém era obrigado a assinar, mas os países não têm essa força de um obrigar o outro a assinar um acordo, tá? A não ser que seja um acordo de rendição, mas aí é outra conversa. Então todos os documentos da Rio 92 eram voluntários. Só que alguns eram voluntários e não vinculantes e outros eram voluntários e vinculantes. O que significa que é vinculante? Quer dizer que eu prometi e você pode me cobrar, tá certo? Então, por exemplo, se você fizer uma promessa não vinculante, se você desrespeitar, ninguém pode falar nada. Agora, se for uma promessa vinculante, aí as pessoas podem te cobrar consequências. Tipo, você falou que ia fazer tal coisa, se você não fizesse, ia acontecer tal coisa. Então vai acontecer, já que você não fez. Tá bom? Bom, os documentos que não são vinculantes, eles são a Carta sobre Princípios Florestais, a Agenda 21, Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Eu não vou entrar em detalhe um por um, porque não é necessário. Vocês podem encontrar todos eles na internet, tá? Mas eles discutem basicamente sobre o meio ambiente, como preservar, estilos de vida. Lembra que quando a gente está falando de ambiente, a gente não tira as pessoas disso, tá? A cidade é um ambiente e ela tem um ecossistema próprio. Então a gente precisa pensar nas pessoas junto. Quando a gente está falando de que a natureza não se renova, a gente está pensando na gente como animais que fazem parte dessa natureza e precisamos continuar obtendo recursos. Então, a Agenda 21, principalmente, ela era uma discussão sobre metas para a gente conseguir mudar nosso estilo de vida e pensar em formas de conseguir manter a produção de recursos, né? Ter um estilo de vida mais sustentável, por assim dizer. Os outros 3 documentos que são vinculantes, eles falam sobre a Convenção sobre Biodiversidade Biológica, né? Então, é um documento que falava principalmente de promessas de manter a biodiversidade das regiões, né? Então seria uma promessa que o Brasil não está cumprindo, porque quando você permite queimadas, desmatamento e coisas do gênero, você está removendo a mata nativa, aquela mata nativa tinha uma biodiversidade e junto com a destruição daquela espécie, você perde os genes dela, que a gente poderia usar para muita coisa. Então outra coisa que vincula aqui é o uso de recursos genéticos. Então, por exemplo, se tem uma floresta que é uma árvore que é nativa do Brasil e ela é endêmica no Brasil, só tem aqui, o DNA dela, ele é patrimônio nosso. Então, assim, um país que não assine esse documento, por exemplo, ele não pode reclamar de outros países virem até o país dele, roubarem amostras dessas plantas, desses animais e levarem os genes embora para usar nas pesquisas que quiserem, tá? Então isso é algo a se considerar. Outra coisa é uma convenção da ONU para combate à desertificação, então é uma grande preocupação já daquela época, e a ideia é você encontrar formas de prevenir e combater a seca e coisas do gênero. Então a gente compartilha tecnologia e coisas do gênero. Agora, o mais importante foi o desenvolvimento da Convenção Quadro sobre Mudança Climática, que são as COPs. Por que foi mais importante? Porque é isso que acontece todo ano. Então, esse Convenção Quadro sobre Mudança Climática, eles é um painel, um grupo internacional, que se reúne anualmente, desde 1995, e eles lidam com a emissão de gases do efeito estufa e com a queima de combustíveis fósseis. Então é como se eles fossem a linha de frente discutindo o aquecimento global. Tá? E essas COPs, elas têm gerado diversos documentos e isso ajuda muito a gente entender a evolução desses acordos climáticos. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, a COP3, que é uma das mais importantes, porque ela gerou os protocolos de Kyoto. Né? A COP3 ela foi a primeira que esse painel já tinha tecnologia e dados capazes de quantificar quanto gás carbônico foi emitido anualmente. E aí eles conseguem discutir também quanto cada país tem que diminuir a emissão de gás para a gente poder controlar o aquecimento global.
Então, essa foi uma das convenções que ela estabeleceu metas e estabeleceu planos e acordos. E o Brasil foi um dos principais líderes dessa discussão quando ele propôs a política de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que é isso? Essa política ela define que países ricos eles vão ter metas mais rígidas, porque eles se industrializaram primeiro, estão há um tempão gastando os recursos deles, e agora que os recursos deles estão acabando, vão falar que não pode mais queimar? Né? Isso não é injusto. Então a Inglaterra queimou todo o carvão que tinha. Ah, bom, pessoal, acho que agora não é uma boa ideia. A gente não pode mais ficar queimando carvão. Você não tem mais, cara. E você usou essa poluição para chegar na riqueza que você tem hoje. Então, esses países mais ricos, que já poluíram mais, vão ter metas mais rígidas. Enquanto isso, nós, países em desenvolvimento, nós ainda estamos em desenvolvimento porque a gente não queimou todas as nossas reservas. Né? Se os países ricos não querem que a gente queime as nossas reservas, é esperado que eles financiem investimentos nos nossos países para ajudar a gente a desenvolver tecnologias limpas. Porque se eu que não gastei meus recursos, eu não posso ser punido sendo obrigado a desenvolver tecnologia limpa, sendo que eu sou um país pobre justamente por não ter desmatado. Né? Então, é esse tipo de política que justifique os países mais ricos terem acordos de financiamento dos países mais pobres. Então, o Brasil, por exemplo, ele tem o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, a maioria de vocês não ouviu falar, teve até alguns alunos que comentaram que nunca tinham ouvido falar. O Fundo Amazônia, ele é basicamente um fundo para doações enviados por outros países e organizações. E esse fundo recebe dinheiro, está sob o controle do governo, e o governo usa o dinheiro do Fundo Amazônia para financiar ações de proteção à Amazônia. Então, o governo pode usar o Fundo Amazônia para financiar projetos de reflorestamento, financiar a fiscalização do IBAMA, financiar a compra de helicópteros e aviões para acompanhar o desmatamento na Amazônia. Então, o Brasil tem atualmente 3 bilhões de reais guardados para preservar a Amazônia e ele não gasta. E pior do que isso, depois reclama de que não dá para preservar a Amazônia porque não tem dinheiro. Então, isso mostra que não só é uma má vontade do governo brasileiro de não preservar a Amazônia, como também é uma forma bem pobre de mentir para os outros países e tentar extorquir mais dinheiro deles. E esses outros países que não são nem um pouco idiotas, eles não só não mandaram mais dinheiro para o Brasil, como também vetaram outros tipos de acordo com o governo brasileiro, até que o Brasil mostre que realmente pretende cumprir as metas que foram estabelecidas. Tá? E que metas são essas? Bom, vamos lá. Acontece que da COP3 até a COP21, os cientistas, os representantes das nações, eles passaram décadas, né, discutindo como encontrar uma fórmula comum, ou seja, uma fórmula matemática que servisse para todos os países, e aí todo mundo vai seguir e vai seguir essa fórmula mágica para baixar a emissão de efeito estufa. Né? Em 2015, eles perceberam que isso nunca vai acontecer porque os países são muito heterogêneos. Então, o que funciona para um não funciona para outro, a matriz de um é diferente da matriz do outro. Né? A Inglaterra, por exemplo, ela tem muito débito de carbono porque ela gasta muito combustível. O Brasil tem muito débito de carbono porque o Brasil desmata. Então, a fórmula de um não vale para o outro. Né? E aí o que acontece? Para resolver esse problema, os acordos de Paris, a COP21, eles estabeleceram as contribuições nacionalmente determinadas. O que isso quer dizer? Que a sua nação determina quanto ela vai contribuir para a redução do aquecimento global. Então, eu, Brasil, vou criar a minha meta, pensando na minha realidade, a partir de um piso mínimo. Então, assim, vocês têm que fazer pelo menos isso. Por que é o pelo menos isso? Porque a meta, ela é manter o aquecimento global a 2% no máximo, de preferência menos. Tá?
Então, tem um mínimo aí que cada país tem que seguir para a gente manter esses 2%. Não dá para o Brasil falar assim, infelizmente, o máximo que eu posso fazer é salvar 2 metros de Amazônia, o resto eu vou ter que queimar. Se você fizer isso, a gente não bate a meta de 2%, de 2 graus. Se a gente não bate a meta de 2 graus, então você não está fazendo parte do acordo do clima, certo? Então o Brasil estabeleceu as suas próprias metas e desde então, quais foram os outros resultados? Foi estipulado que os países ricos vão financiar 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países mais pobres a migrar para a energia limpa e sobreviver aos efeitos do aquecimento. Então lembra daquela conversa do protocolo de Kyoto, das responsabilidades diferenciadas? Então, que os países mais pobres tinham que receber financiamento, agora esse financiamento tem valor. E esses 100 bilhões de dólares são entregues aos países que estão se esforçando para manter o aquecimento global em xeque. O que não é o caso do Brasil. Tá? Além disso, tem um outro fundo separado, que é para indenizar países que estão ativamente sendo danificados. Então, assim, nós temos muitos países que são países feitos de ilhas, e as ilhas estão sumindo. Então, existe um fundo para salvar esses países, e na prática, é um fundo para financiar a mudança das pessoas desses países para fora do país, porque tem países que vão desaparecer. Tá? Agora, e se a gente não cumprir? Bom, não foi estabelecida nenhuma penalidade. Tá? Não tem nenhum. Apesar de serem vinculantes os acordos, vários deles, não existe nenhuma penalidade de o Brasil vai ter que pagar uma multa para a ONU se ele decidir queimar a Amazônia inteira. Não. Só que tem uma coisa muito importante chamada capital político. O que é capital político? É quanta moral você tem para falar com outro país, basicamente. Tá? Então, como é que está o capital político do Brasil? Bom, o Brasil estava com um ótimo capital político. Então, em 2015, a gente se comprometeu a reduzir os nossos gases do efeito estufa em 37%, comparando com 2005. E como a gente ia fazer isso? Bom, a gente ia fazer isso aumentando a participação de energia limpa no Brasil. O Brasil tem muito, muito, muito espaço para energia eólica, para energia dos ventos, para energia da maré, para energia nuclear. Então a gente tem muitas formas hidrelétrica. Então a gente tem muitas, muitas formas de conseguir energia sem ser queima de combustível fóssil. Tá? Atualmente, 45% das fontes brasileiras são fontes renováveis. Então, uma das metas que a gente tinha, que era chegar a 45%, que era chegar a esses 45%, nós batemos. Só que parte desses 45% é queimando biocombustível, como álcool e biodiesel. Então, essa queima, ela ainda emite um pouco de gases do efeito estufa. Tem, por um lado, o fato de você ter que plantar, e aí a plantação absorve um tanto, tá? Não vou dizer que não. É melhor do que os combustíveis fósseis, com certeza, mas ainda não resolve muito o nosso problema. Tá? Então o Brasil não chegou na meta de reduzir em 37%. Além disso, o maior débito do Brasil nem é tanto a queima das coisas, mas o Brasil, ele... O que é o débito de carbono? Tá? É assim, quanto gás carbônico você libera, menos quanto gás carbônico você absorve. Né? E o Brasil, ele conseguiu ser um dos países que tem dificuldade com a parte de baixo dessa conta. Né? Porque o que acontece? Em vez da gente se preocupar com o quanto a gente emite, que até está dando para trabalhar, o nosso problema é no quanto a gente absorve. Porque o Brasil, conforme a gente faz queimadas e desmatamento, a gente diminui o tamanho da floresta e aí a gente absorve menos. Então, uma das principais formas do Brasil conseguir diminuir o seu débito de carbono seria reflorestar, porque nós temos muito espaço. Então, é por isso que o Brasil colocou uma meta tão ambiciosa, por assim dizer. Tá? Porque se ele restaurasse ou reflorestasse 12 milhões de hectares, ele já conseguiria muito bem aumentar aproximar a gente da nossa meta original.
Só que em 2021, em 2020, desde que o atual presidente apareceu, nós batemos recorde de destruição da floresta ano após ano. Tá? Então, essa meta era até 2025. 2025 está logo ali. E para a gente terminar, quais são os próximos passos então? Bom, foi estabelecido no Acordo de Paris que essas metas estipuladas elas vão ser incrementadas, revistas a cada 5 anos. Então, em 2025 vai ter a primeira revisão das metas. E os países esperam que todo mundo crie metas mais ambiciosas. Por quê? Porque a tecnologia avança. Então, se a tecnologia está avançando, espera-se que você pense, agora que você tem novas formas de combater o aquecimento global, que você as use. Tá? Nós temos 148, dos 195 países originais, 148 estão no Acordo de Paris. Os que não estão no Acordo de Paris, a maior parte deles é países da África ou países que estão em guerra. E a Rússia, que é um dos 5 maiores poluidores do mundo, mas se recusa a fazer parte, como a Rússia. Os Estados Unidos, que é um dos maiores poluidores também, ele saiu por alguns meses do Acordo de Paris, porque o presidente Donald Trump é o Donald Trump, mas os americanos já colocaram esse maluco para correr, colocaram o Joe Biden no lugar e o Joe Biden voltou para o Acordo de Paris. Pediu desculpas, falou, bom, foi mal aí, foi uma recaída de um maluco, mas já voltamos. Tá? Por que esse assunto é importante? Porque a gente tem que reconhecer que participar de um acordo climático tem impacto na economia. Tá? Você ter que usar. Você não usa. Vamos pegar um exemplo, vai. Vamos pensar no exemplo aqui que impacta a economia. Se eu tiver que deixar um pouco de floresta entre duas plantações para conseguir manter a sombra, para conseguir manter parte da vegetação nativa, para conseguir manter alguém capturando carbono. Aquele espaço de floresta deixou de ser fazenda. Então, o lucro do fazendeiro diminui. Tá? Isso é um fato. Só que o que a maioria dos países percebeu é que se você ignorar o aquecimento global, o prejuízo vai ser muito maior. Porque ou esse fazendeiro sacrifica um pedaço de terra e continua produzindo por muitos e muitos anos, ou esse fazendeiro vai usar toda a plantação, só que daqui a 20, nem tanto, né? Porque já aumentou 1 grau, mas daqui a 10, 15, 20 anos, a temperatura vai aumentando, as plantas não conseguem evoluir de uma hora para outra, então a produção das plantas vai caindo, e aí daqui a 30 anos ele não vai conseguir plantar nada. Então é uma questão de você olhar a longo prazo. E o maior impacto disso é, os países que estão sendo signatários, eles estão investindo economicamente, né? E aí eles, justificadamente, percebem que os países que não estão cumprindo os acordos do clima, eles fazem uma concorrência desleal. Porque daí, vamos dizer, por exemplo, a França está produzindo, laranja. E o Brasil também. Só que a França tem que deixar um monte de espaço aberto e o Brasil não. Aí o Brasil inunda o mercado com laranja brasileira, que vai sair mais barato do que a deles. Porque eu tenho mais terra, então eu posso vender mais, certo? E aí, isso gera uma concorrência desleal. Dessa forma, esses países estão tomando medidas de proteção contra quem não está fazendo o mesmo esforço. E um dos exemplos disso é que o Brasil foi um dos principais culpados pelo fato do acordo entre União Europeia e Mercosul ter travado. Então, esses dois grandes blocos econômicos estavam criando uma zona de, não livre comércio, mas de facilidade econômica, só que as políticas ambientais brasileiras atuais justificaram vários países da União Europeia falar assim, olha, se eles não vão seguir os acordos, eles vão começar a inundar o nosso mercado com produtos e aí é injusto. Então não queremos acordo com o Brasil e, portanto, não queremos acordo com a Mercosul. Certo? Bom, pessoal, então para vocês verem que sim, existem acordos, sim, os acordos estão sendo cumpridos. O Brasil perdeu muito do que estava fazendo, mas isso não significa que o mundo está parado, tá? Então, não desanimem, é só uma questão de
repensar aí as nossas escolhas governamentais. Certo? Tchau!